Salve, Vitinho! Começando mais um vídeo no canal Salve, e vamos irmão. falar sobre o Corinthians. A gente já fez um vídeo aí no canal sobre o Palmeiras e falando sobre a eliminação pro Chelsea, mas agora vamos falar sobre o Corinthians porque eu não queria, tá? Eu não queria, o meu timão postou, essa semana tem Corinthians. Eu até comentei, eu falei assim, não queria que tivesse, velho. Tava tão bom sem, mano. Mas assim, tem Corinthians essa semana, mas o Corinthians que está sem dinheiro nenhum, vai ao mercado comprar. E eu acho que a gente vai comentar algumas coisas. O Vitinho, que gosta de falar um pouco sobre Premier League e tudo mais, ele pode me dar opinião sobre um jogador específico, mas o Corinthians, que está sem dinheiro e fez um papelão, não sei se você viu, Vitinho, o Corinthians fez uma nota no Instagram e no X falando que tava parando de negociar com o Biel. Cara, pô, que isso? O Biel, velho. Mano, pô. Cara, eu tenho até um comentário sobre isso. Eu vi muita gente, torcedora do esporte, nos comentários, que eu É. gosto de ler os comentários, muita gente ficando triste porque Que não não deu concluiu a certo. negociação. O jornal Os português, cara... teve um jornal português falando que a contratação do Corinthians, que o Corinthians estava fazendo pelo Biel, foi uma salvação. Era um clube salvador do esporte. Olha que nível, cara. Aí o Corinthians faz notinha pro Biel. Pro Biel, mano. Eu já ia achar absurdo se tivesse notinha pro Roger Guedes, mas pro Biel é brincadeira, mano. Biel, velho. Ah, Muito bom, estamos muito bom. encerrando as tratativas. Ah, pelo amor de Deus, cara. E o Corinthians está sem dinheiro. Essa é a história, Vitinho. O Corinthians Tá está falido. sem dinheiro. Tá, quase. O Corinthians está sem dinheiro. Não pode contratar. Não consegue contratar. Mas existem algumas possibilidades no mercado. E uma delas é esse cara que eu quero que você comente aí pra mim, que você assiste jogos da Europa. Carlos Vinícius, que era do Fulham, tá? Ele é, pelo que eu entendi, Nossa. ele é corintiano, alto, né? 1,90, atacante, perna esquerda. Já vi alguns jogos dele só, mas vi um ou Sim, dois. Carlos Vinícius, ele se demonstrou, porque ele saiu do Fulham, né? E ele sim. demonstrou É, interesse, né? foi uma temporada muito abaixo dele, irmão. Muito Não, abaixo. foi uma temporada muito abaixo dele. Eu acho que ele jogou só 4 jogos e entrando ainda, não foi nem titular. Uhum. Foi uma temporada bem abaixo dele, bem Então. abaixo. Não sei o que aconteceu, né? Mas o que aconteceu é que o Carlos Vinícius quer muito jogar no Corinthians, tá? Pelo que eu sei da história, Vitinho. Uhum. O Corinthians se assustou com o fato de pagar Hum. luvas, né? E o salário dele, que falaram que era próximo de 5 milhões de reais, convertendo. Eu não acho que a Premier League pague tudo isso, tá? O Vitinha Nossa. recebia 10 milhões de dólares por ano. O Vitinha não, o Jota recebia 10 milhões de dólares por ano, né? Que teve a história lamentável e divulgaram isso. 10 milhões de dólares por Uhum. ano. A gente tá falando que o Carlos Vinícius recebe por volta de 5 milhões de reais por mês. Eu não acho que eles pagam tudo isso. Eles devem pagar É uns muito 400, difícil. 500 mil dólares ali para ele. Mas enfim, euros, né? Mas enfim, Uhum. ele disse que ele não queria mais as luvas. Ele falou: para negociar com o Corinthians, eu não quero luvas, eu quero salário. Mas o salário dele, o que estão falando, é que Muito é por alto, né? volta disso, 5 milhões. Então o Corinthians teria que pagar, sei lá, 3 milhões e meio pro cara só de salário, sem luvas, tá? É. Vitinho, sem clubismo agora. É uma boa contratação? Vale a pena o investimento? Ou você acha que é flopado, não vale a pena, ele caiu de rendimento, já era? Irmão, esse cara, não sei se você já viu sobre outras notícias sobre ele, mas ele já foi especulado aqui em alguns times do Brasil também. Hum, Ele já foi especulado também no Palmeiras. Hã, esse cara, ele teve uma temporada muito uhum. abaixo, até por isso que ele tá saindo do Fulham. Então, a temporada que ele teve é muito abaixo. Só que se a gente for comparar o nosso futebol com o futebol europeu, acho que é o nível europeu não, o nível do futebol inglês, tudo bem que no mundial ali o pessoal fala: "Ah, mas a gente mostrou outra coisa". Uhum, Não, cara, eu acho que os jogos que os brasileiros ganhou foi jogo de uma bola e se defendendo. uhum. Então, tirando o jogo do Flamengo, né. É. Mas de resto, eu acho que o futebol europeu é mais forte.
Então ele tendo uma bagagem de futebol europeu, pode ser que dê certo, pode ser Uhum, que dê certo, mas é uma incógnita, né, porque, que nem eu falei, é uma temporada muito abaixo dele. Se fosse para ele vir em um momento bom, que se fosse uma contratação boa, era quando ele estava como titular, fazendo gol, fazendo jogos. Agora vindo de um time que ele tá sendo mandado embora, que uhum, ele veio com uma temporada abaixo, não tem gols esse ano. Tem, eu acho que uma assistência em 4 jogos vindo do banco na Premier League. aham, Acho que acaba não sendo uma contratação boa no momento. Até porque, como ele estaria vindo da Premier League, que nem você falou do salário, ele não ia vir com salário muito abaixo, não ia uhum. vir com salário muito, muito pequeno. Eu acho que é um tirozinho no pé. Eu acho que seria mais um tirozinho no pé ali. Acho que o Não Corinthians, vale o na, salário, né? na não, acho que pro Corinthians, assim, sem clubismo, pensando no bem do Corinthians, eu acho que o Corinthians tinha que olhar mais um pouquinho a base, porque no momento ali ir para contratação, do jeito que você mesmo falou, por parte de dinheiro tá muito difícil, Uhum, tá muito difícil. E querendo ou não, você não pagando a pessoa, você não pagando o time para você contratar o jogador, você tem que pagar salário, você tem que pagar luva, é, mesmo o cara abrindo mão da luva, vai ter que pagar salário pro cara. E se você contratar um cara agora, o cara não vai te dar um salário abaixo de R$ 1 milhão, né? a não ser que você ache um cara muito promissor e aí você dê muito certo. Mas é muito difícil acontecer isso. Uhum, E até para você contratar um cara muito promissor, se ele for muito promissor, os caras vão pedir uma grana absurda, né? é. Então acho que melhor agora pro Corinthians, pô, foi campeão da Copa Paulista, eu acho que esse ano, cara. Esse ano, ano passado. Então, é olhar um pouquinho mais a base, dar mais alguma chance pro pessoal ali da base. Eu sei que é difícil, né? Uhum. Porque tem campeonato rolando, mas mesclar juventude com experiência ali, Não, eu acho que dá o certo. Corinthians tem o Guinegão lá, que eu acho que seria uma boa solução em vez do Carlos Vinícius. Eu acho que assim, não vale o salário, não vale o salário, definitivamente. Os números dele aqui, que eu tô colocando na tela, não mentem, gente. E outra 185 coisa, irmão. partidas e 56 gols. E outra coisa, irmão, vamos ser claro aqui, Carlos Vinícius não seria titular nesse ataque do Corinthians, não Não, seria. hoje não, é pra vir Imagina pra ficar banco, pag... é. ima- Exato, imagina ficar pagando um salário absurdo pra um cara Pra que vai ser ser banco. banco, É, não faz é, sentido. Então, eu concordo com você, sabe, o moleque da base aí, Guinegão, né? é. Eu acho que isso conseguiria suprir essa necessidade. E por Agora, último. Oi, pode falar, Vitinho, se o desculpa. Corinthians. Não, eu só ia complementar. Agora, se o Corinthians acaba tendo alguma lesão em algum Uhum. jogador do ataque, aí sim, aí eu acho que É, teria que ir atrás sim de algum carinha, mesmo com salário maior, teria que ir atrás. Mas do jeito que tá no momento, a gente tá falando do momento, acho que não. é. E Isso aí que tá na o. tela é legal também, Então, né? esse é uma boa oportunidade pro Corinthians, tá? O Esporte da Sorte tá fazendo joguinho lá no Twitter, fazendo gracinha. Se é pro Esporte da Sorte investir no jogador, invista no Malcom. É novo Bom ainda, jogador, 28 bom anos, jogador. alto nível. 28 anos, Vi gente. várias, vi várias páginas do Palmeiras pedindo ele no Palmeiras também, viu, irmão? Bom Várias jogador, páginas do cara. Palmeiras pedindo ele no Palmeiras. Eu queria Porque muito. Eu tenho saudade ele dele. teve treta, né? Ele tretou, né? Ele tretou Com com os um caras da torcedor do Real. Al Hilal. É. Isso. Então, um monte de página do Palmeiras pediu ele e Lodge, né? Eu Uhum. acho que Lodge seria muito bom também, se caso o Piquerez sair, O ou se Renan caso Lodge não sair também. também, Renan Lodge pra uma posição ali de reserva do Piquerez, mano. Perfeito, mano. Perfeito, perfeito mesmo. Então, se eu fosse também, né, gestor do Palmeiras, Aham. eu ia atrás dos dois, do Malcom e do Lodge, Não, porque o Lodge pro Malcom. Palmeiras seria perfeito. E o Malcom também ali, também o Malcom poderia jogar na posição do Estevão. Tudo bem que Sim. veio o Sosa, mas seria mais pessoas para compor o elenco ali, né? Cara, Agora na parte do Corinthians não, acho que ele seria titular absoluto. o Corinthians só tem duas possibilidades, assim, pra comprar o Malcom. Duas coisas que tem que dar certo, né? O Malcom O querer, coração dele, o exato. coração dele querer, pra ele falar assim: não, no Brasil eu só jogo no Corinthians, porque eu sou corintiano, sou da Perfeito. base, então só Corinthians. E dois, ele aceitar o salário, porque o Corinthians não vai poder pagar 3 milhões pro cara. Mas se a Sport da Exato. Sorte puder pagar 50%, 60% de salário, sim, aí oferece 3 milhões e acabou. O Corinthians pagando 1,5 milhão, tá ótimo, porque acabou de se livrar do Coronado. Então, beleza. Sim, Tá se livrando do Palácio também. Então, beleza. Vamos ver, vamos acompanhar. A gente não tem muito o que falar do Corinthians, é isso. Mas o Corinthians não tá indo atrás de ninguém. O Corinthians não tem dinheiro. Tudo que surge morre. Mas se tem um jogador que o Corinthians podia ir atrás, é esse aí. Malcom já no Corinthians. Por favor, pelo amor de Deus, Fabinho Soldado, puxa o Malcom porque a gente tá precisando. Precisamos de um sim, pontinha e o Malcom supriria esse espaço no Corinthians. Beleza, Vitinho? com certeza.
É, com certeza. Seria titular absoluto, na minha opinião. Também, no Palmeiras eu acho que também, né? Cara, no Palmeiras, irmão, teria que ver como que esse Ramon Sosa vem, né? Porque o Palmeiras pagar 70 milhões num cara pra ele ser reserva, É. assim, de um cara que vai vir de graça, né? Uhum. Do Malcom que vai vir de graça, não sei, né? Complicado. Mas teria que ver. É, Beleza, Vitinho. Tamo junto, deixa o like, siga a página, tem mais vídeo aí no canal. Veja lá nosso Instagram e vai sem treta. E segue lá o Vitinho, eu e tamo junto. É nóis. Beleza, Vitinho? é nóis. Beleza, irmão. Valeu, Obrigado, viu? irmão. Tamo junto. Tamo junto, é nóis.